quatro parágrafos. A gente vai ler o primeiro, onde aborda a questão da visão da Bíblia, tá certo? Foi deixada lá para a lei de Moisés. E aí, todos os outros parágrafos a gente vai abordar de forma gradativa, discutindo aqui sobre o assunto, tá certo? Então, vamos ver o que diz, então, o Evangelho a respeito do casamento. Aí ele começa dizendo assim: e chegaram-se a ele os fariseus, tentando e dizendo, chegaram os fariseus a Jesus Cristo, não é? É porventura lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer causa? Ele, Jesus Cristo, respondendo, lhe disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles, os fariseus: pois, por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Aí Jesus respondeu: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Isso então está lá em Mateus, no capítulo 19, de 13 a 9. Então isso foi um questionamento que os fariseus fizeram a Jesus Cristo, mais na intenção de pegar Jesus Cristo no pulo, né? Na questão do casamento, do que propriamente ter uma dúvida. Então a grande questão era, lá no tempo de Moisés, ele permitiu, dentro daquelas leis, né? Daquelas 600 e poucas leis que ele recebeu, e uma dessas leis ele dava o direito de desquite, ou seja, de separação do casamento, caso o homem comprovasse, né, a questão do adultério, ou por parte do homem ou por parte da mulher, na verdade. Então, só que Jesus Cristo, ele colocou uma visão de que o que Deus juntou, o homem não separe. Existe um conflito aí, né? Aí isso pode trazer a ideia de que o casamento é uma coisa que não pode ser indissolúvel, né? Ou ele pode ser dissolúvel, ou seja, pode acontecer a separação. A gente vê que, por exemplo, se a gente analisar um pouco a questão da lei, né, trazendo um pouco o progresso da lei de Moisés, a gente vai ver que não existe na face da terra uma lei que seja igual, né? Cada país tem a sua lei, ou pelo menos, por mais que seja parecida, mas tem alguma coisa de diferente. Em alguns países, por exemplo, um pode ter mais de uma mulher. E existem países que eu achei interessante, que eu não sabia, que existem mulheres que podem ter mais de um marido, né? Poliandria. Poliandria. E poliandria. Eu achei interessante, porque eu não sabia disso. Bom, aqui no Brasil a gente é adepto da monogamia, né? Isso pelo menos nas questões civis. Bom, aí o que acontece? A lei, então, essa mesma lei que rege que o homem só pode ter uma mulher, a mulher só um homem, por exemplo, aqui no Brasil, ela também dá o direito da separação, caso uma das partes queira. Aí, se a gente for olhar pelo lado da lei, a gente tem que entender que a lei, ela, por mais que ela não seja perfeita ou não chegue perto da lei de Deus, mas o objetivo dela é proteger o cidadão, né? E a gente, pensando dessa forma, a gente vê que tem muitos casamentos, por exemplo, aqui no Brasil isso não é tão forte, mas existem alguns países que os casamentos são arranjados, né? Então, às vezes, o casamento não é feito por amor ou por aquelas partes que querem realmente casar, elas são arranjadas. Muitas vezes são por conta das circunstâncias do momento, né? Às vezes pode acontecer uma gravidez indesejada, né? Que não estava prevista, ou pode acontecer até mesmo um acordo entre famílias para que aquele casamento aconteça. Então a lei protege essas pessoas, caso isso não seja da vontade delas, elas possam desfazer. Só que se a gente for olhar, né, o que na verdade Jesus Cristo quis dizer,
né, com que o que Deus junte, o homem não separe, ele quis trazer para a gente o tema da banalidade da questão da separação do casamento. Né? Do mesmo jeito que a gente tem a possibilidade de casar, a gente tem a possibilidade de descasar, a gente acha que pode casar por qualquer motivo. Né? Então eu mal conheço a pessoa, eu acho aquilo muito legal, ou porque eu quero sair de casa, ou porque aquilo é interessante para mim financeiramente, e simplesmente eu resolvo casar. E o que a gente vai mais ver assim, no mundo artístico, isso aí também me chamou muita atenção, que tem lá uma lista de recordes, né, dos casamentos mais rápidos do mundo. Tem um que durou 3 minutos. Ela entrou para casar, casou, aí tudo certo, comemoraram lá, na saída já se separaram. Né? Então são casamentos sem nenhum tipo de responsabilidade. Se a gente olhar, por exemplo, o que é uma família, né, qual o conceito de família, a gente vai ver que existe uma responsabilidade muito grande nessa relação de casamento. Né? Não é uma relação assim que olhe somente pelas questões materiais. Existe uma coisa que é a questão da lei da visão espiritual. Quando eu venho para uma família, eu tenho um arranjo para aquela família, né? Eu tenho todo um propósito para aquela família. Muito provavelmente eu vou ter descendentes, né? Vou ter filhos, e esses filhos vierem sobre a guarda desses pais. E o que a gente vê hoje em dia é que não existe muito essa responsabilidade, né? Então os pais não se dão muito bem, ou chega uma hora que eu tenho alguns ideais e a pessoa tem outro e cada um vai para o seu lado, mas os filhos, beleza, os filhos a gente cuida de uma forma, eu não vou deixar faltar nada para ele, mas o arranjo de família mesmo já foi desfeito, né? Não existe mais esse arranjo, não existe mais a figura de pai e mãe dessa família. Então, eu vi algumas frases que foi assim, que são modernas, digamos assim, mas que tinha muita relação com o que eu li lá no Evangelho a respeito do casamento. De uma forma bem, digamos, prática, eu li uma frase bem interessante que diz assim, que matematicamente o casamento são aquelas 4 operações que a gente conhece, né? Então é dividir, multiplicar, somar, muitas vezes subtrair. Mas o interessante é que, e aí continua lá quem escreveu esse texto, né? Ele pensa assim que essas 4 operações sempre tem um resultado, né? Então você não tem só as operações, você tem sempre um resultado. Então o que vem desse resultado tem que ser sempre um resultado positivo para aquela operação, digamos assim. E se a gente for olhar, o casamento de fato é assim, às vezes a gente tem que dividir, né? A gente tem uma coisa, a gente precisa dividir. O que a gente tem para dividir? A gente tem que dividir a atenção, por exemplo, né? com a pessoa, o nosso parceiro, a nossa parceira. A gente tem que dividir emoções, a gente tem que dividir ideias, né? Planejamento, ou seja, a gente tem que dividir o nosso tempo. Então tem um monte de coisa que às vezes não é só mais nosso, que agora a gente tem outra pessoa para compartilhar daquilo. É uma multiplicação porque essa divisão, essa relação de eu conseguir dividir com o outro, isso vai me multiplicar em muitas coisas, né? Algumas habilidades que eu não tenho, eu vou aprender a ter. Algumas qualidades eu vou aprender a ter nessa relação. Isso sem falar dos filhos que se multiplicam também, né? Aumentando a família. Na questão da soma, se a gente for pensar, não só para o casamento, mas qualquer relação que você não entre para somar não faz muito sentido. Então você sempre tem que trazer alguma contribuição para esse casamento, ou para essa relação. E a subtração, de fato, assim, é a gente saber que muitas vezes a gente tem que perder para ganhar, né? Então a gente não pode sair ganhando sempre. Às vezes a gente tem que ceder. Isso não significa dividir, né? Não é eu dar uma parte, é simplesmente perder mesmo, né? Deixar que o outro ganhe para poder a gente ter um equilíbrio naquela relação. E a outra frase que me deixou também assim, bem feliz em relação ao texto é que a família é um consenso que é possível evoluir juntos, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, eu aqui nessa terra sozinho, eu posso até progredir, que é diferente de eu evoluir, ou seja, eu posso sair de um estado para ir para outro. Mas de fato a evolução ela está nas relações, né? Ela está nas relações das pessoas, é assim que a gente vai crescer. E não tem cenário melhor para isso do que a família. Mas por outro lado, a família ela só é possível
com a relação dos dois, né? O início da relação dos dois. Então o casamento, a gente vê que ele não é simplesmente uma escolha de que eu vou passar um tempo juntos, né? Era uma decisão para essa vida, né? Então a escolha do casamento não é a escolha de um projeto com início, meio e fim, né? Ele é um projeto que ele inicia, ele pode ter até o meio, mas a gente não sabe como vai acabar, né? Porque a renovação vai impedir que eu tenha esse fim desse projeto, né? E a visão, né, que Jesus Cristo deixou nessa questão das relações. Eu diria que no caso do casamento tem um ponto a mais na questão do amar uns aos outros, porque se a gente for pensar nessa frase de Jesus Cristo, a gente fica muito na questão da fraternidade, né, do irmão. O casamento ele é um arranjo especial, ele é diferente do que a gente tem talvez até no mundo espiritual, né? Porque ele foi um arranjo que ele foi feito com vários propósitos. Um dos propósitos foi permitir que outros espíritos encarnem, né? Então esse foi uma das propostas do casamento, uma união de dois seres para permitir que esses outros espíritos encarnem. E a outra proposta é que ela é uma relação que ela sai um pouco daquela filosofia de você dar sem receber, né? Parece meio contraditório o que eu estou falando, mas uma vez eu conversando com a nossa mentora aqui da casa, e ela falou essa frase, eu achei assim diferente, né? Porque eu disse, que tipo de relação é essa que você dá esperando receber? E a posição que ela teve sobre isso foi muito clara. Casamento é a única relação onde você tem que dar, mas você tem também que receber, porque é uma relação de compromisso entre os dois. Então você não pode viver só de dar alguma coisa àquela pessoa e outra pessoa simplesmente não dá nada. Então é uma relação que tem de comprometimento entre os dois, né? Você imagine, por exemplo, uma sociedade que eu quero abrir um negócio, eu tenho um sócio que ele simplesmente não entra com nada, né? Ele só todo mês está lá para receber os lucros do nosso negócio, mas ele simplesmente não tem função nenhuma. Faz algum sentido? Então o casamento é uma sociedade, né? Então Jesus Cristo, como falou assim, que o que Deus uniu, o homem não deve se separar, é no sentido de que, tudo bem, existem condições em que o casamento de fato não é mais possível, mas que isso não quer dizer que esse casamento já inicie com essa possibilidade de ser dissolvida, né? Então, essa questão de você amar o outro como a si mesmo, ela vai na forma mais profunda, né? Porque Jesus Cristo falou também que a gente deixava de ser dois para passar a ser um, né? Então é quase como se você dissesse que agora eu só tenho uma perna, a outra perna é da outra pessoa, né? Eu não tenho mais o braço, agora o meu braço é um e eu sou esquerdo e a pessoa é o braço direito. Só que essa questão de se tornar um, ela traz outros assuntos, né? Como por exemplo a tolerância, a paciência, né? O saber ceder. Tudo isso vai influenciar para que isso funcione, porque senão o que vai acontecer é como se a gente fosse irmãos siameses. Você sabe o que é irmãos siameses? Aqueles que nascem grudadinhos, né? E você já imaginou se cada um resolve ir para um lado? A gente consegue chegar a algum lugar? Então é preciso ter um comum acordo, né? Saber que uma vez você vai para a esquerda, uma vez você vai para a direita. Então tudo isso tem a ver com o casamento. Agora, na questão das leis, e aí é que está o grande ponto, é que a lei, ela lhe dá essa possibilidade de uma forma fácil. Então muitas vezes no casamento a gente passa por determinadas crises, né? De relacionamento, né? De não compreensão. E aí, por eu ter a lei fácil ao meu alcance, muitas vezes eu uso essa lei, né? Esquecendo das minhas responsabilidades. Então, quando Moisés ele passou essas leis dadas por Deus, não foi um Deus contraditório, né? Que diz:
que não deveria dissolver o que ele havia unido, mas também ele deu a possibilidade da separação. Então ele deu algumas condições para que isso acontecesse. Hoje em dia, o próprio Evangelho ele explica que existem outras condições além do adultério para a separação. Ele fala, por exemplo, quando esses dois seres já não conseguem mais viver juntos, né? Ou seja, não existe a possibilidade de um entendimento entre essas duas pessoas, certo? E ele vai mais a fundo quando ele diz que aquilo não era planejado. Ou seja, a gente quando vem encarnar na Terra, a gente tem um planejamento, né? Vem encontrar com determinadas pessoas, mas às vezes acontece a gente usar o livre-arbítrio. Então, muitas vezes não era aquele o caminho, e a gente só percebe isso depois. Então, não é que o Evangelho diga, cite as leis, né, dos homens como facilidade para isso, mas ele entende, né, os espíritos, a espiritualidade entende que é melhor que essas pessoas, né, cada um caminhe para o seu lado, mas caminhe e continue na linha do progresso, do que isso cause digamos assim, acabe trazendo sequelas e impedimento para as duas partes. Porque, por exemplo, imagine que eu não dormi com minha esposa, aí nós somos incompatíveis de fato na questão das realizações dos sonhos. Então, vamos lá, ela tem sonhos de seguir uma carreira, né, e de ser voluntária em um determinado serviço em outro país, sei lá, um médico sem fronteiras da vida, né? Ela veio para isso, o objetivo dela é isso. Mas eu não, né? Meu negócio é ficar aqui, eu quero viver minha vida aqui mesmo, estou contente com o que eu tenho. Então isso, com o passar do tempo, isso vai causar insatisfação nessa relação, né? E acaba que nenhum nem outro consegue se realizar, porque a gente não vai conseguir viver com duas ideias diferentes, né? Então, nesse caso, seria melhor que cada um seguisse o seu caminho, né? O mais importante nesse caso aí é manter o que Jesus Cristo falou: amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, manter a fraternidade nesses dois casos. Se o casamento encerra, e esse casamento encerra com fragilidades, como por exemplo, angústias, ódio, isso torna a relação mal resolvida. E a gente sabe o que vai acontecer com as relações mal resolvidas. A gente vai voltar em um outro cenário, um cenário muito próximo desse, para tentar resolver essas questões. Então, a melhor coisa que se fala é a gente manter o canal de fraternidade, né? O entendimento entre as duas partes. Então, na verdade, o Evangelho ele não determina que a gente use a lei ou que a gente não use a lei. Ele só diz que a lei é pertinente ao nível de desenvolvimento evolucionário de cada um, né? Então, a sociedade que a gente está vivendo hoje, a lei está para essa sociedade. Mas a partir do momento que você evolui, a partir do momento que você abre sua consciência, né? Que você comece a entender a importância da relação com o outro, a importância da relação com a sua família, a sua consciência modifica, né? E você percebe que de repente aquele casamento é a forma que você tem para você sanar uma relação mal resolvida e até mesmo de você ajudar aquelas pessoas com quem você se comprometeu, né? Isso é uma forma da gente pensar. Agora, vamos voltar para antes do casamento, né? E isso é uma coisa que ficou interessante lá no versículo 3 desse capítulo, onde ele fala sobre o que motiva as pessoas a casarem, né? Então, o motivo que leva uma pessoa a casar pode ser o motivo que leva à sua separação, né? Então, por exemplo, quando é um casamento que houve consenso das duas partes e que esse casamento foi baseado no amor, né? As duas pessoas elas desejam estar juntas porque tem esse sentimento de amor, muito provavelmente esse casamento ele vai ser eterno, né? Como se diz, enquanto se dure aqui na Terra. Por quê? Porque a base já existe, né? Que é a base do amor. Às vezes no meio do caminho tem uns tropeços, né? Que muitas vezes levam as pessoas a tomarem decisões, mas sempre vai existir uma forma de conciliação.
Né? Então é desse amor, é dessa responsabilidade que o Evangelho fala, que o casamento ele não é só um modo de vida, né? Ele é um planejamento que já foi feito até mesmo no mundo espiritual, é um compromisso que a gente tem com as pessoas, é um compromisso que eu vou ter com aquela parceira, é um compromisso que eu vou ter com meus futuros filhos, né? E mesmo que não tenha um filho, mas vai existir um propósito daquelas pessoas se unirem, né? Aquela união ela não vai ser somente com o propósito de conforto para aquelas pessoas. É para fulano não ser sozinho, vamos dar uma esposa para ele, ou para fulano não ser sozinho, vamos dar um esposo para ela. Não é esse o propósito. O propósito sempre vai ser os dois estão juntos por algum motivo muito específico. Então, quando a gente pensar em casamento, não vamos pensar só na união terrena, né? Não vamos pensar só naquele compromisso civil. A gente tem que pensar nisso num compromisso muito maior. Seria o mesmo compromisso, por exemplo, que eu teria como filho, né? Imagine que, como filho, não, como pai para o meu filho. Imagine que eu resolvo ter filho, e aí depois de um determinado momento eu resolvo me divorciar do meu filho, porque é uma relação que já não me agrada mais. Imagine, isso é possível? Cabe na mente da gente uma relação dessa? Então, por que eu tenho um compromisso com o meu filho e não vou ter um compromisso, como, por exemplo, com a minha parceira, né? Ou com o meu parceiro, seja como for. Então existe uma forma de pensar que é a forma espiritual, a forma de responsabilidade dessa relação. Então, apesar da gente ver lá no início, falando sobre a lei de Moisés que permitia, e ali especificamente ele fala em um caso específico, de um motivo específico para o final da relação, mas a lei hoje já permite que seja de consenso, independente dos motivos, né? Então, se eu resolver não estar mais casado, eu posso inclusive entrar com ação, e mesmo que outra pessoa queira continuar casado, eu posso me separar da mesma forma. Então, a lei já permite isso, né? Mas isso é por causa da imperfeição da lei, né? Ela está, digamos assim, abrandando uma decisão errada que eu tomei, né? Então, uma decisão que eu deveria ter tomado no início da relação e não depois. Quando a relação se baseia, e aí uma coisa interessante que eu li, que eu lembrei agora, eu li um texto que ele falava sobre o casamento como uma construção civil, né? Que para você construir uma casa, por exemplo, são vários envolvidos, né? Então você tem um engenheiro, você tem um mestre de obra, você tem um pedreiro, você tem um eletricista, você tem que legalizar isso perante a prefeitura, né, para receber as licenças necessárias. Então, se a gente for comparar, a gente tem tudo isso, tem muita gente envolvida no casamento. E uma das coisas que esse texto falava lá era que a gente tinha que ter cuidado que as decisões dessa construção tinha que ser sempre dos donos da casa, né? Nunca poderia ser, por exemplo, do engenheiro. Então, eu quero uma casa, eu tenho que decidir como eu quero essa casa. E o que a gente vê, por exemplo, é que muitas vezes você não foi no meu caso, nem conheço ninguém assim, mas uma coisa que é bem comum no mundo artístico é você casar por conveniência, né? Então é você fazer um casamento porque naquele momento aquilo vai ser conveniente para você. Então você deixa pela questão financeira, você deixa porque, como eu li, por exemplo, tinha uma artista que ela tinha uma carreira que ela teve um pico e ela estava em decadência, né, assim, de popularidade. E aí o empresário dela disse a ela que a melhor coisa que tinha que fazer era casar com um artista, né, um artista que estava em evidência. Tem uma relação com esse artista porque isso ia trazer de novo ela para a mídia. Aí foi essa que eu tenho um casamento de 3 minutos, né, porque ela entrou para casar, acho que em Los Angeles, entrou para casar e já na saída já não tinha mais, porque alguém disse a ela que agora não precisava manter a relação, porque a notícia do casamento já tinha entrado na mídia, né? Então, que tipo de valor essa pessoa deu a esse tipo de relação? Então, se a gente for pensar, essa relação do casamento talvez seja a relação mais forte que existe, porque a relação de pai e filho já é uma relação forte, né? É uma relação de responsabilidade. Mas a relação de pai e filho pode ser uma relação que pode, de marido e mulher,
pode ser uma relação que você, dependendo da decisão que você toma, você nem vai ter a família que você deveria ter. Então tem muita gente envolvida nesse processo. Tem muitos espíritos que muitas vezes estão lá esperando para descer e simplesmente eu decidi não vou casar porque eu quero ter uma vida livre, então não vou querer esse casamento. Ou no meio do caminho eu decidi simplesmente me separar de minha esposa porque era uma pessoa que é um tanto desagradável, né? E aí eu vim conversando, eu correndo lá embaixo e falei assim, rapaz, eu vi esse texto, veio para mim na hora que eu estava pensando em me livrar de minha esposa. Foi uma brincadeira, pessoal. Mas às vezes é verdade, às vezes a gente pensa isso, né? As facilidades que a gente tem, então a gente descarta as pessoas de uma forma muito imediata. Então a pessoa às vezes não concorda, ou às vezes a pessoa vai de contra as suas opiniões e você já acha que isso é uma compatibilidade, que você é uma pessoa acima de qualquer outra e que ninguém pode estar acima do seu caminho, né? Então a única forma que eu tenho é de me livrar dessa pessoa, né? Então se a gente começar a pensar dessa forma, eu vou descartar qualquer coisa. Então até os filhos eu vou começar a descartar também, né? Porque é uma relação que está me incomodando, é uma relação que vai impactar o meu futuro. Então não é isso que a gente pensa, não é isso que a gente deveria pensar sobre o casamento, sobre a família, tá? O casamento, ele é a porta de entrada para uma família. A família só acontece se a gente tiver uma pessoa, né? Se tiver uma relação. E uma vez que essa relação inicia, essa relação não deve terminar. Isso aí que eu achei também interessante, porque a gente pensa, até eu pensava isso antes de estudar algumas coisas sobre isso, de que o casamento acaba quando a gente morre, né? Então eu estava casado, né? Agora sou um espírito, e aí acabou o casamento. E aí lendo alguns livros, eu comecei a perceber assim que os casamentos continuam, né? As relações de marido e mulher continuam. Naquele livro de André Luiz, que é muito conhecido, eu sempre esqueço o nome, já tem filme. Qual é o nome? Aquele que teve um filme agora há pouco tempo que fala sobre a própria vida de André Luiz. Que é em Nosso Lar. Lá tem um exemplo, né, de um espírito que mora no mundo espiritual com as duas esposas, né? Uma relação de esposas. É claro que não é a mesma relação terrena, mas as relações de filho, a relação de família, é uma relação que dura várias encarnações, né? Então não é uma coisa para ser mal resolvida, é uma coisa para ser bem resolvida. E uma relação bem resolvida, uma relação de casamento onde haja confiança e haja amor, essa relação ela vai evoluir tanto que ela vai entrar naquele patamar, naquele amor que a gente sempre ouve falar e não sabe como funciona, né? Que é aquele amor fraterno, aquele amor verdadeiro, aquele amor incondicional. Então esses espíritos, quando retornam, eles são de fato como se fosse um, pelo comprometimento, pela amizade que eles têm. Então a gente deve pensar no casamento não como uma coisa passageira, né? Não como uma coisa temporal, uma coisa que eu preciso agora porque inclusive é bom estar casado, né? Porque eu tenho que cuidar de mim, né? Então não é esse o objetivo. O casamento é uma relação de compromisso espiritual, de compromisso material, de compromisso psicológico, porque a nossa psicologia, né, quando está sendo formada durante os nossos anos de vivência, a gente, de um jeito ou de outro, a gente acaba se adequando àquela pessoa, né? Equilibrando, entre sintonia com aquela pessoa. E muitas vezes, quando isso acaba, as pessoas ficam um pouco mesmo dependentes daquela sintonia, né? Porque ela veio para aquilo estava dando certo para ela, e agora ela tem que ter um patamar totalmente diferente. E já imaginou se aquilo era para ser, né? Se era para perpetuar, e eu simplesmente resolvi, porque eu mudei o meu padrão de olhar o meu futuro, o que eu quero para mim. Então, como é que eu vou deixar aquela outra pessoa, né? Que tipo de futuro essa pessoa vai ter? Aí começa a cair, tipo aquele efeito dominó, né? Então o pai sai de casa, a mãe não consegue dar conta, os filhos ficam dependentes na falta, né? Porque não tem mais a presença do pai. Então eu desarticulo todo um processo que era para estar tudo certinho, eu desarticulo com uma decisão que eu me coloquei acima de todas as coisas. Então, a gente, quando pensar assim em um casamento, a gente tem que pensar com muita responsabilidade, né? Não pensar só na gente,
Porque numa sociedade civil, por exemplo, de uma empresa, eu posso escolher ter aquele sócio e depois eu vendo minha parte e caio fora, né? É uma opção. Mas quando eu estou lidando com vidas, estou lidando com o espírito, a minha decisão tem que ser mais assertiva. Porque certamente isso vai me trazer algum tipo de resultado. Como aquela visão matemática simples, né? Eu faço parte de uma operação que eu vou ter um resultado. Então esse resultado vai ser positivo ou negativo, né? Então, por outro lado, a gente tem que ter também um não julgamento, né? As pessoas têm livre-arbítrio. E se isso é o melhor caminho para elas, que assim seja, né? As leis, elas estão aí para apoiar as decisões sábias. Então, se em um casamento eles não conseguem mais caminhar sozinhos e resolvem caminhar cada um para o seu lado, e isso é o melhor para os dois, então a gente não deve julgar, mas fulano terminou o casamento, ele não podia terminar o casamento porque Deus disse que não se devia desunir o que Deus havia unido, né? Não é essa a visão que a gente deve ter, né? O livre-arbítrio existe para todo mundo. O que a gente tem que pensar é nas nossas relações, né? E se hoje a gente tivesse esse pensamento, né, que se valorizasse mais as questões das relações, relações que podem culminar em um casamento, a gente não teria pessoas tão infelizes, né? Então, por exemplo, eu conheço algumas pessoas com quem eu já conversei sobre esse assunto, e a visão dessa pessoa sobre casamento é uma visão totalmente negativa, né? Ela disse que já tem algumas experiências com pessoas e passou a desacreditar nesse tipo de relação, né? Ela não acredita, baseada nas experiências de outras pessoas e não até mesmo na própria experiência, né? Então, a gente não deve desacreditar, assim como a gente sabe que existem muitas famílias que vivem em guerra, né? Que se dissolvem, que filho vai para um lado, pai e mãe vai para o outro, mas nem por isso a instituição da família é uma instituição negativa, né? Ainda é uma instituição que foi colocada aqui pela espiritualidade para que a gente pudesse evoluir juntos, conforme a frase está falando, né? Então, o casamento ele não é diferente. Existem aqueles casamentos que são mal resolvidos, mas a instituição do casamento ainda é uma instituição válida, né? Ainda é uma instituição que ela é usada como uma ferramenta para que as pessoas consigam seguir juntas, se apoiando uma à outra para atingir um progresso, uma evolução. Então, se eu começar a pensar nisso, eu vou ver que eu tenho muito mais motivos, né, para continuar com o casamento do que me desfazer dele. Porque se uma coisa não vai bem, precisa ser resolvida, né? Então, eu imagino que eu tenho um irmão e esse irmão não se dá bem comigo. Então o que eu faço é me separar do meu irmão, né? É nunca mais falar. Não, aí todo mundo vai discordar, porque a gente já viu várias vezes que a gente tem que tentar ao máximo resolver essas questões de relação. Então por que marido e mulher teria que ser diferente, né? Porque marido e mulher, já que a lei me dá o divórcio, eu não tento resgatar essa relação. Eu tenho que simplesmente dizer, não quer não, então vá para o seu caminho que eu vou para o meu, e a lei me apoia e a gente se separa. Será que é isso? Então a gente deve pensar na relação como se fosse qualquer outra relação. E na relação do casamento, como eu já tinha falado antes, como a irmã Imaculada, né, já tinha me falado, é uma relação que de fato você tem um compromisso maior. Porque você não fica só esperando receber, você tem o dar e você tem o receber. E o engraçado é que ela falou, e assim, se fosse de uma outra abordagem eu acharia estranho, mas como foi dentro dessa abordagem eu achei bem interessante. Onde ela falou assim, que na relação a gente não pode ficar só esperando o outro dar, né? Porque às vezes você cria uma insatisfação porque você é uma pessoa que investe no casamento, mas o outro simplesmente segue o caminho dele, né? Não descasa, não se divorcia, está ali junto com você, mas é como se tivesse outras prioridades. Então aí ela falou assim, que essa é uma relação que é diferente da amizade, porque a amizade por si só, você não pode simplesmente ficar cobrando a pessoa que ela seja sua amiga, né? Você simplesmente se disponibiliza para a pessoa e espera que essa amizade seja recíproca. Mas no casamento não, você tem que dar, mas você tem que cobrar também, né? Você tem que cobrar a postura da pessoa, não do compromisso, mas da relação, né? Porque isso realinha
essas pessoas, realinha, essa foi a palavra que ela falou, né? Que isso realinha as pessoas. E eu achei bem interessante porque de fato a gente olha assim o casamento e a relação do casamento como uma coisa assim, pô, se o fulano não quer, que seja, né? Vá para o seu caminho, mas não, eu tenho que puxar mesmo, eu tenho que cobrar, né? Eu não estou errado em cobrar essa relação, eu tenho que estar lá porque às vezes são coisas que a outra pessoa não enxerga. Como não deixar que o orgulho suprima essa relação, né? Sobrepõe essa relação. Então, para mim, assim, é a relação talvez mais completa que o ser humano possa ter, né? Porque você, por exemplo, ser ofendido pela pessoa que vive com você, que dorme com você,
e você não deixar que amanheça sem aquilo estar resolvido, porque é isso, uma das leis que existe na Bíblia, a lei do amor, ela diz que Salomão já dizia isso, né? Que não deixe que o sol se ponha antes que você elimine aquela ira, né? Ou seja, que você já tenha tirado essa contenda para o seu irmão. Então, se ele está falando disso para o irmão, imagine para a esposa e para o esposo, né? Então, como é que eu vou dormir com aquela pessoa com ódio, com raiva daquela pessoa? Meu dia, meu novo dia, ou até minha noite vai ser péssima, né? A relação não existe mais, se eu pensar dessa forma, né? Então, o que eu tenho que ceder, às vezes, mesmo estando certo às vezes, o que eu vou ter que ceder para poder reatar de novo essa relação, para que a outra pessoa enxergue que, apesar de ser certa, mas ela fez de uma forma equivocada e que precisa corrigir, né? Então, é uma relação mais completa que existe, porque é a relação com outro ser humano, um ser humano que tem vontade própria, um ser humano que já é adulto, né? Na maioria das vezes, que já é adulto, que tem a sua percepção sobre a vida, né? Que tem as suas ideias sobre a vida, que tem as suas vontades sobre a vida. É diferente de um filho, né? Que o filho ainda precisa ser ensinado em muitas coisas, ainda não sabe o que vai fazer da vida. Então, muitas vezes são pessoas que precisam mesmo de uma influência, de uma educação, mas o casamento é diferente. A gente está lidando com uma pessoa que talvez seja até mais sábia do que a gente, né? Ser uma pessoa que seja uma pessoa mais evoluída do que a gente. Então, como é que a gente vai se comportar nessa relação, né? De não ser submisso, mas também não querer escravizar o outro, né? Ou tirar proveito do outro. Então, é uma relação completa. E a gente tem que pensar muito sobre isso, porque é uma relação que, como eu falei a vocês, é uma relação que não acaba com a morte, né? É uma relação que ela perpetua, ela pode até mudar o cenário, mas é uma relação que essa amizade continua depois do desencarne, ou é uma relação que não a amizade continua, mas os problemas vão continuar e que vão cedo ou mais tarde vão precisar ser sanados, certo? Então, eu aconselho, né, assim, que para mim foi muito bom ler esse texto, e não só ler esse texto, mas depois, quem quiser, eu posso disponibilizar alguns outros textos que eu vi na Bíblia sobre o casamento. Essa foi uma visão assim. Depois que eu li o Evangelho, eu passei a ler o texto, eu tive uma abordagem diferente sobre o que, por exemplo, Jesus Cristo falou sobre essa questão do ser um, né? Que é de você não perder a sua identidade, e da relação de você, que as leis estão aí para proteger as pessoas, né? E não para facilitar o livre-arbítrio imediato, né? O imediatismo, como o Tasso falou lá na apresentação da palestra. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? De pensar em que talvez aquela ali seja a melhor oportunidade de eu conseguir ser uma melhor pessoa, se eu conseguir vencer aquela relação, certo? Então fica o convite para que a gente repense um pouco mais sobre as questões do casamento e acreditar que de fato o casamento, sobre a lei de Deus ou sobre a visão divina, é indissolúvel, certo? Ela não deve ser indissolvida de fato, ok? Obrigado.